Então já estamos gravando o assunto aí, como já dito, né? Batismo e Santa Ceia. Deixa eu ver aqui. Aí, pronto. O que é um sacramento, queridos? Primeira coisa que a gente precisa, né, discernir é sacramento. Que palavra que é essa, né? Isso nem na Bíblia tem. Sacramento. Essa palavra ela vem do latim sacramentum, que era um juramento, né, feito pelo soldado romano de fidelidade à sua legião, né? E ele se comprometia ali com a própria vida a tudo que estava sendo estabelecido naquele sacramento. E essa palavra veio, sem problema algum, né, para mostrar o compromisso que aqueles que se dizem crentes e conhecedores agora da doutrina de Cristo, né, a pureza e santidade de Deus, a depravação do homem, como nós vimos, né, nos encontros passados. Não há em nós, seres humanos, nenhum aspecto da nossa existência que não esteja maculado, com uma mácula. Seja em maior ou em menor grau, tem pessoas que têm dificuldades com determinados pecados que outras não têm e vice-versa. Mas não há pureza em nós. E Deus exige a pureza da sua criatura. E da criatura que é a sua imagem e semelhança. E por isso, que na Escritura inteira a gente vê que estamos mortos em delitos e pecados. Os olhos de Deus são puros o suficiente para não poder contemplar pecado. Não pode. Não há como coexistir o pecado com a presença da santidade de Deus, porque nós vamos ser fulminados. Não é porque Deus é ruim, é porque nós somos ruins. A bondade dele vai nos fulminar. E nisso, o próprio Deus vem resolver esse problema. Nós vimos aqui a pessoa de Cristo, né? Ele toma para si a nossa natureza humana e vive tudo aquilo que a gente vive, com a diferença que ele é o segundo Adão. Aquela situação que o primeiro Adão viveu no Éden, de inocência, Cristo viveu. Nenhuma outra criatura pode viver isso, porque a gente já adentra essa realidade, já adentra esse mundo contaminado. Ah, mas e o nenenzinho e tal? Nós vimos isso aqui, gente. Tira o romantismo da coisa. Não interessa se é bebê, se tá no ventre, se é velho, se é branco, se é preto, se é gay, se é hétero, se é médico, se é faxineiro, não interessa. É debaixo da ira de Deus que a Escritura deixa claro isso. E a única chance foi Deus descer nesse mundo para resolver esse problema. E tendo compreendido, tendo tido os olhos do entendimento, como Paulo diz, né, iluminados pelo Espírito Santo e diante da santidade de Deus, o arrependimento é o quê? É você virar para Deus e falar assim, Senhor, o Senhor é justo, pode me matar. O arrependimento é esse reconhecimento que você não merece a vida. Você vira e fala, Senhor, me mata. Mas aí a gente dá o segundo passo, que é apelar para a misericórdia daquele que podia nos matar com justiça. Com justiça, Deus podia nos eliminar. A gente vira para ele e fala, Senhor, mas tem misericórdia de mim? Eu creio que Jesus veio e ele fez o que eu não podia fazer, e eu coloco agora a minha confiança não naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que Cristo fez por mim. E aí começa a carreira, né? Nós vimos a igreja semana passada, como que isso funciona. Semana passada não, né? A última aula. Como que é esse funcionamento a partir desse momento em que há o entendimento, a gente entende que nós pertencemos a outro reino agora, a um outro grupo. Nós estamos no mundo, mas não somos mais do mundo, somos peregrinos. Estamos caminhando com o arraial de Deus pelo deserto da vida, rumo a Jerusalém Celestial. Por isso nós nos agrupamos em igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. E existem alguns símbolos, alguns dois, né? Que a gente mantém na igreja do Senhor, que indicam externamente, de forma visível, que você faz parte desse reino, desse povo, que são esses sacramentos, esse ritual de inserção na igreja do Senhor, né? Então o sacramento, como diz aí o primeiro ponto, são sinais, quer dizer, símbolos, né? Símbolos, sinais, figuras exteriores, quer dizer, a gente pode ver,
A gente pode tocar, a gente pode sentir, a gente pega lá no pão da ceia do Senhor, a gente pega no cálice do vinho, a água do batismo pode ser sentida quando ela é aplicada. Então são sinais externos, sinais exteriores, de uma graça interior. Olha que interessante esse conjunto, né? O sacramento ele só é eficaz se esse conjunto estiver operando, o sinal externo com a graça interna. Não, deixa eu colocar isso bem claro, tá? Um batismo pode ser fingido. Uma pessoa pode ir à frente da igreja, falar que está ali recebendo o sinal do batismo e que professa a Deus e tudo, e está fingindo. Então o sinal externo para ela não valeu de nada. Ou pior, né? Vale de juízo, porque ela está zombando de um sinal santo que Cristo estabeleceu na terra. E a mesma coisa, uma pessoa fala, não, eu sou convertido, eu creio na igreja, eu creio na Bíblia, mas esse negócio de batismo, de igreja não é comigo, não. Falso! Ela diz que tem algo interno que ela não se propõe a demonstrar externamente em obediência ao que o próprio Cristo determinou. Então é falso. Então os dois trabalham juntos. O símbolo externo com a graça interna que ele significou. E nós vamos ver que graça é essa interior, né? Que ele significa, esses sinais significam. Então, sendo o sacramento, né, do batismo e Santa Ceia, nós vamos ver aqui que são dois, eles não têm valor nenhum em si mesmos. Então tem pessoa que vira assim e fala, hoje eu vou na igreja porque tem Santa Ceia. Você já, só nesse pensamento, esse indivíduo já demonstrou que ele não entendeu nada. E ele está tomando juízo para si. Só dele ter esse entendimento, eu vou na igreja porque é Santa Ceia hoje. Isso se chama artolatria. Artos, no grego, significa pão. A artolatria é a idolatria do elemento, do pão. Você não confia em Cristo, você não confia naquilo que o pão significa, que é a carne do Senhor, que de forma mística você se alimenta dela. Você confia num pedaço de massa cozida no forno. É idolatria. Ou melhor, artolatria, idolatria do pão. Porque esses sinais, esses símbolos, eles são operados no meio da igreja, no meio do povo de Deus, no meio daquele povo do pacto, velhos, crianças, homens, mulheres, jovens, todos ali em uma só fé. Ele é operado nos eleitos pela fé. E nisso aqui nós vamos clareando como que esse símbolo atravessou a história, né? Desde Gênesis lá, em Abraão, quando Deus institui o pacto da aliança com ele, e vem correndo por toda a Bíblia até o Novo Testamento. E a gente vai vendo que muitos ali usaram do sinal sem realmente serem povo de Deus, não exerceram a confiança da fé. Quando a gente estende a mão na mesa do Senhor no domingo, a gente, quando toma os elementos, fala, Senhor, eu creio que o teu Espírito Santo está operando por meio desse símbolo que o Senhor instituiu. Os dois elementos, né? O sinal externo com a graça interna. Quando nós somos submetidos ao batismo, ou os filhos são submetidos ao batismo, nós queremos que a família do pacto ali está debaixo dessa graça. E nós vamos ver isso aqui com bastante cuidado para a gente entender tudo que significa esses dois sacramentos. O sinal externo, né, seja a água do batismo, seja o pão e o vinho, eles são vinculados estritamente ao que simbolizam. Então, pessoas que desmerecem, né, o sinal como se fossem mais sábias do que Deus, né? Eu não preciso de tomar ceia não, porque eu já sou um filho de Deus. Batismo é desnecessário. Não, isso é impressionante como as pessoas tendem a misturar as coisas, né? Muitas vezes até pegam os próprios desigrejados, né? Pegam o episódio do ladrão na cruz. O ladrão não foi batizado e tudo. Quer dizer, pega o extraordinário para mostrar que existe esperança, ainda que, devido às inúmeras circunstâncias, um indivíduo não passou pelo sinal, pelo rito, ainda que ele não tenha passado, há esperança, como houve para o bandido na cruz. Isso não tira a responsabilidade daqueles que possuem condições ordinárias de se submeter ao sinal. Ou melhor,
Aqueles que têm condições ordinárias de se submeter ao sinal, se forem realmente filhos de Deus e estiverem o entendimento correto, eles vão desejar passar pelo batismo. É o amor pelo que Cristo deixou. Não, eu quero passar. Muito pelo contrário do que diz, não precisa não. Não, então é porque não foi entendido. Então o símbolo, ele está estritamente vinculado ao que ele simboliza. Ele está ligado ao que ele simboliza. Tanto que antigamente a gente fazia Santa Ceia, não era com aqueles cálices que nós temos lá na igreja hoje não, né? Que são um pouco mais higiênicos. A gente cortava o pão de forma e tudo, e no final, quando sobrava, aquilo ali, tem igreja que os meninos brincam com aquilo e come e tal. Não, isso aqui é coisa séria. Você já deixa a criança tratar a coisa de modo irreverente, né? Não, ali o diácono recolhia o que restou e já jogava no lixo, ponto final, acabou. Não tem que ficar sendo instrumento de brincadeira de menino, de vão fingir que estão fazendo uma ceinha, ainda põe o nome, né? Ceinha das crianças. Não, para com isso. A coisa é séria. A ceia simboliza a morte, o rasgar da carne de Jesus e o derramamento de sangue. E nós vamos ver aqui que as crianças, né, que participavam da Páscoa no Antigo Testamento, elas foram excluídas desse símbolo no Novo Testamento por ordenação apostólica. Tanto que é tão grave o estender a mão e tomar do pão e do vinho, que Paulo afirma que muitos que não faziam isso com discernimento estavam doentes e se já não mortos. Então ele ordena, a pessoa tem que discernir a carne e o sangue do Senhor. Discernir, ter entendimento. Tendo entendimento, aí ela pode participar. Pastor, é com quantos anos? É com 7 anos? É com 10? É com 15? Não tem específico na Escritura. Eu até comento com os pais, né, que querem trazer os filhos a fazer a classe de novos membros, a fazer a pública profissão de fé, né, publicar sua fé diante da igreja, falar eu creio nisso para poder participar. Falo, o maior termômetro de uma criança é o pai e a mãe. Pode ser com 10 anos, com 12 anos, com 8. O termômetro do conselho da igreja são os pais. Seu filho já discerne, ele entende. Ele tem a responsabilidade, a partir do momento em que ele publicar a fé dele, estender a mão à mesa do Senhor, ele tem a responsabilidade de responder diante do conselho da igreja. Porque até então a criança ela está debaixo da guarda dos pais. No momento em que ela publica a fé dela, ela já é responsável diante de Deus. Então aqui não tem negócio de idade civil, 18 anos, não. É diante do Altíssimo. Então o pai e a mãe que tem que julgar isso aí muito bem para trazer os seus filhos àquilo que até então eles tinham a responsabilidade de manter ali as crianças, né, os seus filhos, debaixo dessa aliança, desse sinal do batismo e adentrando agora a Santa Ceia. E no Antigo Testamento, a gente vai ver que tinha uma série de ritos, uma série de símbolos que se resumiram a 2 na Nova Aliança. Aos 2 sacramentos, batismo e Santa Ceia. A Igreja Católica são 7, né, sacramentos, porque a tradição dos homens incluiu mais outras ordenanças, mas nas Escrituras são estabelecidos na Nova Aliança, no Novo Testamento, 2 sinais, e a Igreja Evangélica respeita estes 2 sinais, nada além e nada aquém. Vamos caminhar. Na Antiga Aliança, queridos, na Antiga Aliança a gente vê a Páscoa, que eu tenho pregado em Êxodo, né, na igreja. A Páscoa é a morte do cordeiro para que o anjo destruidor não levasse o primogênito da casa onde aquele cordeiro foi sacrificado, o seu sangue passado nas portas e sua carne comida. Então olha que interessante, né? Come da carne, passa do sangue na porta para que sejamos salvos da destruição. Nós temos a circuncisão. Circuncisão era a retirada, o corte do prepúcio, do pênis, né, masculino ali, do homem, é óbvio, né? E simbolizava o extirpar da impureza do corpo.
E isso era feito tanto para os homens adultos que queriam entrar na comunidade de Israel, nem israelita eram ainda, mas queriam participar. Olha que interessante, né? Já mostrando que Deus aceitava pela fé aqueles que queriam entrar à comunidade dele e que não eram judeus. E as crianças, aos 8 dias, eram submetidas a esse sinal, o que é muito confundido. Nós vamos ler um texto aqui em Gênesis que fala que a circuncisão, que foi trocada pelo batismo no Novo Testamento, e assim ela foi estendida a toda a comunidade, né? As mulheres podem participar, inclusive. A circuncisão, ela é um sinal da aliança, não é um sinal da fé. E é o que causa muita confusão naqueles que dizem, mas menino batiza? Menino não crê. Mas quem diz que o batismo exige fé? Porque a Escritura diz que esse sinal exige a aliança do povo. Se esse sinal vai ser confirmado na idade na idade do discernimento, é outros 500. A criança, ela escolhe, não é entrar na família da fé, ela escolhe sair, ela escolhe quebrar isso e ir embora. Essa é a estrutura da comunidade de Deus, da família divina, desde o Antigo até o Novo Testamento. Nós temos as lavagens, que simbolizavam a purificação, né? Lavagens com águas rituais, lavava-se a mão, lavava-se as vestes, as camas. Nós vamos ver isso nos textos de Jesus Cristo, falando do batismo, né? Vocês batizam as suas camas, os seus copos, vocês batizam as suas mãos. São essas lavagens. É interessante. Nós temos os jejuns, nós temos os sábados, né, os dias santos, quer dizer, uma série de sinais visíveis que o povo que estava ali na menoridade, um povo que estava sendo instruído por Deus, usou desses símbolos para chegar até onde nós chegamos hoje, que são o batismo e a Santa Ceia. Na nova aliança sendo resumido. A ceia toma o lugar explícito da Páscoa. Na antiga aliança a gente vê, né, o cordeiro, como eu falei aqui, sendo morto, e ele era a substituição daquele primogênito que seria morto no meio dos hebreus se não houvesse ali o sangue do cordeiro. Aí a gente chega no tabernáculo, no Novo Testamento, em João, capítulo 3, a gente vê João Batista falando assim: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é uma declaração escandalosa, né? Como assim? Um homem que vai tirar o pecado, e não é só do judeu, não, é de qualquer um. O judeu, o grande conflito do judeu no Novo Testamento é esse. Deus é Deus do mundo inteiro, não é só do judeu. Se houver um brasileiro, se houver um japonês, se houver um africano, se houver um egípcio, qualquer um que se arrependa e se volte a Deus, ele é aceito. E na cabeça deles isso não entrava de jeito nenhum, porque para eles é o sangue de Abraão que mandava, né? Não, nós temos que ter o sangue de Abraão. Então a ceia mostra essa intimidade do crente com seu Senhor, a ponto do texto dizer, né, que nós comemos da carne do Senhor e bebemos do seu sangue. Isso causou muita confusão no início da igreja, lá na igreja primitiva. Os ímpios, né, acusavam inclusive o povo de praticar canibalismo, porque eles não entendiam essa simbologia, né? O comer da carne. O que acontece quando nós comemos um alimento? A gente ingere aquilo, começa todo um processo de digestão, né? E os componentes, os sais minerais, as vitaminas, tudo ali vai sendo quebrado nesse processo, e o nosso corpo vai absorvendo isso e transformando aquilo em energia, naquilo que é necessário para a vida. É isso que nós fazemos com Cristo, queridos. A intimidade de um crente com o Senhor Jesus é essa. Tanto que o próprio Cristo em João 15 fala, né? Vós sois o ramo e eu sou a oliveira. Se arrancar o galho da oliveira, o galho murcha. É essa intimidade. A gente come do corpo de Cristo literalmente. Ó, que perigo essa frase minha, né? Mas é isso. Literalmente espiritual. No sentido espiritual. Fora dele, não há vida.
Então a gente simboliza isso na ceia. Nós vamos pegar uma série de textos aqui, né, mostrando essa comunhão com o sangue que nos livrou da morte e o pão que é o nosso alimento cotidiano. É aquilo que vai nos dando condições de prosseguir nessa carreira que nos foi proposta. E o batismo, que substituiu todo o cerimonialismo de limpeza, lavagens, circuncisão, tudo aquilo que simbolizava a retirada da sujeira e a purificação e a limpeza, foi agora simbolizado pelo batismo. Nós vamos ver diversos textos no Antigo Testamento já apontando que viria um tempo em que esse sinal ele seria utilizado. É interessante isso, né? O que a gente precisa ter em mente, presta atenção nisso, existe uma realidade, existe uma verdade espiritual. Qual que é a verdade espiritual? Jesus morreu pelos nossos pecados e o Espírito Santo nos lava por meio desse sangue de Cristo e nos purifica. Isso é lindo, a gente vê o tempo inteiro lá no Novo Testamento falando, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos perdoar, né? E nos purificar de toda injustiça. O Espírito nos lava com a água do batismo e tudo. Essa é a realidade. Mas o símbolo terrestre, aquilo que Deus nos deu para que, como crianças, a gente pudesse entender uma realidade espiritual que a gente não pode pegar, que a gente não pode cheirar. Eu não posso cheirar o Espírito Santo. Eu não posso pegar no Espírito Santo. Eu não posso ver o Espírito Santo com os olhos da carne. Aí Deus usou de instrumentos da nossa realidade terrena, caída, para mostrar algo superior. E esses instrumentos, eles foram sendo modificados durante a caminhada da Escritura. A prova disso no Antigo Testamento era a Páscoa. Hoje é a ceia. Só que nós já vemos lá atrás que Cristo usava o pão e o vinho. Ele usou com Melquisedeque, nós vamos ver isso aqui. Lá em Gênesis. E o Cordeiro deu lugar para esse pão e esse vinho. Lá atrás se usavam as purificações das lavagens, tinha água na bacia, o sacerdote, né, o levita. Guardem isso, tá? Levitas, prestem bastante atenção nisso. Pedro vai falar que nós, hoje, todos nós que cremos em Jesus Cristo, somos os levitas de Deus. E esses levitas eram lavados com a água, eles aspergiam água nas mãos, nas suas vestes, eles circuncidavam a criança para adentrar nesse símbolo do povo de Deus. Então, a realidade terrena, ela não tem um valor em si mesmo. De novo, como foi falado no slide anterior, né? O símbolo em si não carrega o valor por si mesmo. Ele simboliza algo superior. E Deus é o dono do símbolo. Ele institui alguns no Antigo Testamento e no Novo Testamento ele institui outros. Mas a realidade para onde o símbolo aponta permanece a mesma. Ficou claro isso, queridos? Então esses símbolos da nova aliança que entraram, né, no lugar da antiga aliança e que apontam para a mesma realidade simbolizam a limpeza do criminoso que somos nós e a vítima que o substitui. O criminoso precisa ter alguém no lugar dele para pagar o seu crime. É delito pena, isso é justiça. E Cristo é esse substituto para nós hoje. Vamos prosseguir. Batismo. Então nós vamos pegar aqui agora essa linha do tempo, né, desde o Antigo Testamento até o Novo, e tentar entender aí o que Deus nos trouxe por meio desse sinal que ele instituiu. Já fiquem no jeito aí com as Bíblias na mão, que nós vamos fazer bastante leituras aqui agora. Batismo. O batismo simboliza, ele é uma marca, ele sela a nossa união com Cristo e o pertencimento ao povo eleito de Deus. Ah, Ricardo, mas isso pode ser fingido? Pode. E ai daquele que fizer isso. Então vocês percebem que não interessa o que os homens, os ímpios, façam com o sinal que Deus deixou. Tanto que Paulo fala assim, que Deus seja verdadeiro e mentiroso todo homem.
O que nos interessa, a nós que estamos aqui nesse encontro hoje, é entender o sinal e, pela fé, confiar nele. E que o seu batismo, se você já passou por ele, ou se você vai se propor ao batismo, seja sincero, verdadeiro e confiado na operação do Espírito Santo, usando em obediência daquilo que Deus deu. Então o batismo ele simboliza, ele marca, ele sela a nossa união com Cristo e o pertencimento ao povo eleito de Deus. Essa marca, esse símbolo na antiga aliança, continha elementos temporais e culturais. Olha que interessante, né? E é isso que nós vamos ver aqui agora. Quem abre para mim de Gênesis 17, de 7 a 11? Gênesis 17, de 7 a 11. Quem vai abrir para nós aí? Gente, não me deixa no vácuo não, gente. Vou ler aqui, Ricardo. Obrigado, Rebeca. Estabelecerei uma aliança entre mim e ti e teus futuros descendentes, de geração em geração, uma aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua raça depois de ti. A ti e à tua descendência depois de ti, darei a terra que hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã em possessão eterna, e eu serei o vosso Deus. Declarou também Deus a Abraão: quanto a ti, obedecerás a minha aliança, tu e todos os teus descendentes de geração em geração. E eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura, aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos os do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Farei circuncidar a carne de vosso próprio prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vós. Ô, Rebeca, olha que interessante. Lê o versículo 11 de novo. Farei circuncidar a carne de vosso próprio prepúcio. Não, de vosso prepúcio. Isso. E essa será a marca da aliança entre mim e vós. Olha que interessante. É a marca do quê? Da aliança. É o sinal da aliança. Pode prosseguir. De tua geração em diante, todos os meninos, ao completarem 8 dias de vida, terão de passar o fio da circuncisão, tanto os nascidos em tua casa quanto os escravos, e os que forem comprados por dinheiro a algum estrangeiro e que não pertencem à tua raça. Sejam nascidos em tua casa, sejam comprados, todos terão de ser circuncidados. Minha aliança, na face de vossos corpos, será uma aliança perpétua. Portanto, qualquer sexo masculino cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, mantendo-se incircunciso, será eliminado do meio do seu povo. Ele rompeu a minha aliança. Até aí, por favor. Então vocês perceberam que a palavra aliança, ela aparece aí, nem contei quantas vezes. E Deus fala assim, é o sinal da minha aliança entre mim, é um sinal de algo que é verdadeiro, de uma aliança. A aliança é a realidade. Qual que é o sinal para a gente saber que a gente faz parte dessa aliança? É a marca, é o corte no prepúcio de todo macho. Seja ele de fora, seja ele do povo judeu, menino, velho, vocês vão ter um sinal. Mas esse povo que seria levantado do Egito e que Deus salvaria do cativeiro, né? Mostrando o que ele faz conosco hoje, nos salvando do cativeiro do pecado e nos fazendo sair do Egito nosso e nos levando. Moisés já mostrou lá em Deuteronômio 10, aproveita, Rebeca, que está com a mão na Bíblia, abre lá em Deuteronômio 10, que a questão não era a marca apenas. A questão não é meramente se cortar ali, circuncidar, agora eu sou salvo. Não é a circuncisão que salva. Não é o batismo que salva. Não é a ceia que salva. A ceia, o batismo, os sacramentos, ele é o resultado de algo que foi operado dentro da pessoa. Deuteronômio 10, 16. Lê para nós, Rebeca, por favor. Deuteronômio 10, 16. Que lá atrás, olha para você ver, 1500 anos antes de Cristo, Deus já exigia do povo. Circuncidai, pois, o vosso coração espiritual, retirando toda a obstrução carnal,
e deixar de ser submissos teimosos. Vocês estão vendo? Lá atrás Deus já explicou. Olha isso, ele já explicou. O que eu quero é a circuncisão do coração. É que o coração de você seja meu. Não é meramente um sinal externo para vocês se orgulharem. Ah, eu sou evangélico. Bate no peito, né? Mas vive igual um demônio. Mas eu sou evangélico porque eu batizei. E daí? Cadê você tem só o efeito, mas não tem a causa. A causa não foi a conversão pelo Espírito Santo. Você só tem o sinal externo. E aqui em Deuteronômio, já 1400 anos antes de Cristo, Deus já cobrava, falou, olha, o negócio não é meramente um sinal na carne externo, é algo que tem que ser operado. E é uma luta nossa contra nós mesmos, de negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. É uma luta. Romanos, como está na tela aí, né, 2, 28 e 29, diz assim. Olha só, para a gente fechar essa questão o que Deus quer daquele que se diz crente e quer passar pelo batismo. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão, aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão, aqui é do coração. No espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Vocês conseguem perceber como que Paulo conseguiu sintetizar nesse finalzinho do capítulo 2 aqui? Se você que está me ouvindo creu na sua impossibilidade de salvação e clamou para que Jesus Cristo seja o seu advogado, o seu substituto, seja o seu mediador e salvador, você é judeu. Olha que interessante, né? Mas não é judeu do sangue, não. É judeu do espírito, do povo de Deus, o verdadeiro Israel de Deus, como Paulo fala lá em Gálatas, no capítulo 6. Não é, a coisa não é aqui da terra, gente. A gente tem que parar com isso. Tem igreja que coloca o judeu como se fosse uma casta, né? Oh, judeu, e quer ir lá em Israel para ser batizado no Rio Jordão. Pura idolatria. O judeu é tão morto em delitos e pecados quanto qualquer outro e precisa do mesmo Cristo para que isso aqui aconteça na vida dele. Então coloquemos o sinal, o símbolo no lugar dele. Não idolatremos o sinal. Ah, porque eu batizei assim assado, eu batizei com fulano de tal, que foi o pastor fulano de tal. Ah, porque eu batizei no rio tal. Ah, porque eu batizei emergindo, eu batizei... Gente, cuidado aonde o seu coração está firmando a sua esperança. Além disso, dessa marca, né? O batismo, a confirmação, esse selo, essa marca se tornou plena e universal, mostrando que o pensamento sobre quem é parte do povo de Deus, quem tem mais importância no meio do povo de Deus. É o homem, é a mulher, é o negro, é o branco. A gente vai vendo Deus desconstruindo esse pensamento já lá atrás, quando fala, olha, o judeu vai circuncidar, o do sangue de Abraão, mas o estrangeiro também. Ele já rompe uma barreira ali. O estrangeiro também. Ele já inclui as crianças, o homem macho, dentro desse selo. E no progredir da mensagem, no Novo Testamento, inclui as mulheres. Não, o selo é universal. Então é uma progressão. Ele vai mostrando que no fim, todos nós que pertencem à aliança, recebemos a marca, o selo. Números 19 e 13 vai dizer assim, e alguém aí já vai procurando Marcos aí, por favor. Números 19, 13, fala assim: todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será. Está nele ainda a sua imundícia.
Olha que coisa sensacional isso aqui. Moisés tratando de mortos. E o que um morto é? Ele é contaminado. A morte é o ápice do pecado, é o salário do pecado. E o Paulo vai falar lá em Efésios que nós estamos mortos em delitos e pecados. Então nós somos esse cadáver aqui, nós somos essa contaminação. E a única coisa que vai nos purificar, os eleitos de Deus, que são o próprio tabernáculo do Senhor, né? O Novo Testamento fala que nossos corpos são tabernáculos de carne, onde o Espírito Santo habita. Nós somos a morada do Deus, do Espírito Santo. E é necessário uma água purificadora. A água é o símbolo universal de limpeza. E aqui em número já apontava para essa purificação. Olha que coisa maravilhosa. E hoje o próprio morto na nova aliança recebe o sinal para ser purificado. É muito maravilhoso isso, viu? Quem lê Marcos 7, de 1 a 13? Por favor. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça. Não comem nem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos. Ô Simone, só um minutinho nesse versículo 4. Vocês perceberam aí, né, que a palavra usada foi aspergir? No grego, essa palavra aí é baptismo. A gente tem uma questão com os irmãos batistas, né, que eles defendem que batismo significa imersão. Única e exclusivamente imersão. Isso é falso. Significa também. Baptismo no grego pode ser aspersão, efusão, imersão, lavagem. Você viu que aí está escrito lavagem de copos? É baptismo também aí no original. Então a palavra ela tem uma semântica muito mais ampla do que defendem os nossos irmãos batistas. Tanto que batistas, eu sei que existem igrejas que recebem os presbiterianos sem passar novamente pelo batismo, mas a maioria não. Ah, não, é porque não foi imergido e batismo é imersão. Falso. E nós vamos ver no próximo texto de Ezequiel que isso é falso. O que nos é exigido para que a gente adentre. Pode continuar, versículo 5. Interpelaram os fariseus e os escribas. Por que não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardai a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Até aí. Olha que grave isso que Jesus falou aí, queridos. Ele pegou os fariseus acusando que eles não se purificavam, né, não se batizavam antes das refeições. Aí, como eu disse, essa palavra batismo ali traduzida no versículo 4 por aspersão, também no versículo 4 por lavagem, no versículo 5, mas comem com as mãos por lavar, finaliza o versículo, né? O lavar ali também é o verbo baptismo. E Jesus fala assim, olha, vocês estão olhando muito para o sinal, para o símbolo. Vocês estão apegados
a coisa exterior. Eles não estavam errados não, viu? O problema é a motivação deles. Essa é a questão. E Jesus pega um outro mandamento e mostra o quanto eles eram hipócritas. Eles falam assim, porque se vocês estão olhando tanto para a lei de Deus assim, né, a ponto de ficar com essa picuinha, por que vocês não estão cumprindo a mesma lei que vocês estão defendendo, que manda matar aquele que desonra o pai e a mãe? Ó, Jesus defendendo a pena de morte aí. Vocês, para fugir da obrigação de cuidar do pai de vocês, vocês dizem que isso aqui é oferta, um dinheiro aí que você poderia ajudar seu pai e sua mãe. Ah, não, isso aqui é corban, é oferta ao templo, ao Senhor. E invalidam a palavra de Deus e colocam algo que nem existe na Escritura. Esse é o nível do diálogo de Jesus aí, ó. De ficar cobrando demais a letra fria da lei. Se fosse assim, mais uma vez, o bandido na cruz, ele não teria sido salvo. Jesus ia ter que interromper lá a execução e falar, ó, desce um homem e batiza ele antes dele morrer. O que eu quero deixar claro aqui, queridos? É aquela coisa do equilíbrio, né, que é difícil a gente colocar em palavras. Então quer dizer que o pastor está falando que o batismo não tem importância. Não é isso. É a motivação nossa de querer o símbolo, o sinal. Eu quero o sinal porque eu entendi que Jesus morreu por mim e eu quero ser batizado. Mas e se eu morrer daqui a 3 minutos de infarto? Eu estou no mesmo céu sem ser batizado. É ter o entendimento correto. Foi uma circunstância que estava além do que eu poderia prever, do que eu poderia tentar evitar. Mas o meu desejo é o símbolo, é a ceia do Senhor, é o batismo, é a comunhão com o povo de Deus, é isso. É a gente colocar o símbolo nos seus lugares. Irmãos batistas, por exemplo, né, que vêm para a igreja presbiteriana, a gente não pede eles para batizar de novo porque eles batizaram da forma errada, que foi imersão. Porque a imersão é um acréscimo que foi feito. Não, só pode imersão. Só pode vir para a igreja se for imergido. E tem alguns que vão além. Só pode vir para a igreja se for imergido em água corrente. Eu já vi igreja batista fazendo isso. É esses adendos que vão chegando na igreja que é um perigo. Até onde isso vai? De uma igreja querer se mostrar mais porque o meu símbolo é feito com água que veio lá do Rio Jordão, aí volta de novo, né? O que o pentecostalismo especialmente coloca na cabeça das pessoas, né? Não, você tem que ir lá em Israel para você batizar. E cobra do cara quase 20 mil reais para fazer uma excursão para entrar naquela água suja lá do Jordão. É isso, queridos. Tomemos cuidado. Seguindo aí, nós vamos ver agora o porquê da aspersão. Nós já vimos diversas vezes aqui, né? A aspersão sendo mostrada como símbolo. O batismo simboliza o lavar purificador que o Espírito Santo realizou internamente em nós. Ezequiel, no capítulo 36, ele vai falar assim dos versículos 17 ao 27. Preste atenção. Isso é Deus num julgamento severo contra o povo dele. Você fala assim, vocês não tem jeito. Deus falando com o povo, eu expulsei vocês da sua terra e vocês continuaram a fazer lambança. Deus fala, vocês não têm esperança. Aí Deus fala o que ele ia ter que fazer. Olha só. Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que eles derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com a que contaminaram. Espalhei o povo de Israel entre as nações, e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Então parece, né, até aqui que Deus está assim, olha, eu dei a correção, agora resolveu o problema. Né? Eles vão se arrepender, mas não. Aí ele continua, versículo 20. Em chegando às nações para onde vocês foram expulsos, vocês profanaram o meu santo nome, pois deles, de vocês, né, se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram que sair da terra dele. Os ímpios zombando do povo de Deus, né? 21. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi.
Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Vou tomar vocês de volta de entre as nações, e vou congregar vocês de todos os países, e vou trazer vocês para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. É a promessa que é cumprida lá em João 3. Deus aspergindo água pura, nos batizando com o Espírito Santo. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós o meu espírito. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que é um ensino bíblico, mostrando o profeta Ezequiel, que viveu ali no exílio babilônico, 500 anos antes de Cristo, trazendo a promessa que se cumpriu em João 3. Jesus falando que vos é necessário ser nascidos do alto, dar um coração novo e aspergir a água. Então a gente vai vendo que certas igrejas, certas denominações vão indo além daquilo que é exigido do crente e colocando alguns fardos. Não, o batismo por aspersão é o que é pedido. Desde o tabernáculo de Moisés, onde os levitas eram aspergidos, passando pela promessa dos profetas, onde Deus aspergiria o seu povo com água. Mas o que interessa, queridos, além da aspersão da água, é o batismo do Espírito Santo no coração. Esse é o que tem que acontecer. Não desprezando o sinal exterior, que é o que chama a comunidade, né? O que nos identifica diante do mundo que é ímpio, são símbolos. O símbolo fala. E por fim, por meio do batismo, adentramos a comunidade do Israel espiritual, o Israel de Deus, como Paulo fala lá em Gálatas 6. Quem abre para mim Atos 2, 38 e 39? Atos 2... 38 e 39. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isso é, para quando o Senhor, o nosso Deus, chamar. Olha que bênção! Pedro, no meio do povo judeu, a pregação, 3.000 convertidos, o povo diante dele, mulher, homem, velho, menino, todo mundo ali. Todos judeus. E Pedro escandalizando o povo, né? Falando que o judeu Jesus Cristo morreu para a remissão de pecados, ele era o cordeiro, e que o arrependimento é que nos salva, não é essa simbologia toda que o judeu tem, que até então servia para mostrar que algo superior tinha que acontecer, algo espiritual tinha que acontecer. E aí aquele povão todo ouvindo, né, a pregação de Pedro, o versículo 37 diz, né, que pesou o coração do povo que estava ali. E eles perguntaram: o que faremos? Foi a pergunta. Olha que coisa linda, né? Eles não quiseram justificar a si mesmos, eles não quiseram dar desculpas, né? Eles, diante da pregação de Pedro de arrependimento, ele vê: Pedro, o que nós temos que fazer? Aí Pedro vem e fala: arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E ele complementa: a mesma aliança de Abraão, a mesma aliança que foi feita lá atrás,
a aliança da promessa, que seria entregue uma terra, e que o próprio Abraão acreditava que não era aquela terra ali de baixo, mas era Jerusalém celestial, como tem batido nisso. Hebreus 11, Hebreus 12 confirma essa promessa. Abraão queria algo que é edificado pelas mãos de Deus, que é o nosso destino, a nossa casa. Pedro vira e fala, porque é a mesma promessa, é para vocês, é para os seus filhos e ainda os que estão longe que o Senhor vai chamar, apontando para nós. A promessa continua a mesma, queridos. O símbolo pode ter mudado. Antes se cortava o prepúcio, antes se fazia as lavagens. Hoje é simplesmente a aspersão da água, simbolizando a mesma realidade. Essa água que está sendo usada aqui para demonstrar exteriormente uma lavagem, um tirar da sujeira da carne, é a mesma é o mesmo critério para se adentrar no povo de Deus. Interiormente tem que simbolizar a lavagem do Espírito Santo. Assim como no Antigo Testamento muitos abandonaram o selo, cito o caso clássico aqui, Esaú. Esaú foi circuncidado junto com Jacó, eles eram gêmeos. Jacó permaneceu a despeito dele na aliança, porque Deus o sustentou e Deus o amou. Esaú não. Esaú não foi separado para isso. E mesmo que com lágrimas, como o autor aos Hebreus diz, né, ele buscasse o arrependimento, ele não achou. Eram lágrimas falsas. E assim é hoje. Os nossos filhos fazem parte dessa aliança bendita, recebem o sinal, o selo, e nós envidamos todos os esforços para que eles sejam ensinados, criados, assim como era o judeuzinho lá no Antigo Testamento. Hoje nós criamos os nossos judeuzinhos, né? Se existe essa palavra. Nós criamos os nossos filhos na disciplina do Senhor. E clamando a Deus que os confirme no sinal e que um dia eles possam estender a mão e comer. Como Paulo diz, né? Discernindo o corpo e o sangue do Senhor. Não há diferença. Há um equilíbrio no ensino. Não há divisão entre Antigo e Novo Testamento. Agora joga tudo fora e fica o novo. Nada disso. A palavra é uma só, o mesmo Deus é um só. E eis o porquê batizamos crianças. As pessoas escandalizam, né? A igreja presbiteriana, a igreja católica? Não. Os anabatistas que vieram na Reforma Protestante junto ao movimento radical, revolucionário, separatista, né? Eles tinham uma percepção de que se a igreja de Roma, né, os romanos fazem, nós não vamos fazer, mas mesmo se for bíblico. Aí caíram. Não, o que é bíblico tem que ser mantido. O que é bíblico permanece. A mesma aliança em Abraão com o estrangeiro, com a criança, a mesma aliança e ampliada agora, inclusive com a participação das mulheres. Se as mulheres foram colocadas no sinal que elas não recebiam antes, por que nós vamos tirar as crianças do sinal que elas recebiam? Não tem lógica. Não tem lógica. E eis o motivo também porque batizamos por aspersão. É simples. O irmão Batista já foi batizado em imersão e veio para a igreja. Benção. Usou água? Foi um ministro da igreja lá, reconhecida, evangélica, direitinho? Benção, não precisa batizar de novo não. Mas não precisava disso. Tanto que os nossos irmãos batistas que pregam nos hospitais, né, fazem evangelismo, se algum enfermo, algum doente em estado terminal ali se arrepende e quer receber o batismo, eles batizam por aspersão. Não sei se vocês sabiam disso. Porque não tem condição de tirar o enfermo dali, do leito dele. Aí eles batizam por aspersão, como uma exceção, né? Não, mas se batismo é só imersão, não pode ter exceção. Mas já mostrando que o próprio Deus já tratou de todos esses casos, do enfermo, do doente, daquele que não pode receber. Tá tudo. A Bíblia é perfeita. E vai continuar assim até o fim. Querido, semana que vem nós continuamos com a ceia, tá? Daqui a pouquinho eu subo esse vídeo pro YouTube, se Deus quiser. E que Deus abençoe cada lar aí. Qualquer dúvida, viu? Não deixem de perguntar, de questionar. Pode ser, mas como que é isso assim assado? Já que você falou desse tudo aí, que você falou até agora. Pode mandar lá no WhatsApp que a gente vai caminhando junto. Deus abençoe, viu, irmãos? Um abraço para vocês. Amém.